Bom dia, bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live empresarial. Agora pontualmente às 7 horas. Davi, bom dia, seja bem-vindo. Gilberto, grande Gilbertão. Fred Fleury, bom dia. Os queridos alunos entrando pontualmente às 7 horas, hein? Assim que é bom. Eduardo da Torre, bom dia. Lorena, Abner, que legal, logo cedo, hein? Bom dia, já interessados aí no assunto. Bruna, Larissa, que legal, bom dia. Tatiane. O pessoal caiu da cama, hein? Achei que não fosse ninguém entrar. Que legal. Doutora Thaís Parpinelli, lá de Santa Catarina. Seja bem-vinda. Professor Paulo Sumariva, bom dia. Paulo Covilo. Não vem perguntar, Paulo, Dr. Paulo, sobre letra de câmbio não, hein? Pelo amor de Deus, deixa para outro dia. Feliz com vocês aqui nessa live empresarial. Já vai se tornar aí uma tradição nas manhãs de quartas-feiras, sempre com algum conteúdo específico, importante. Suzana Gomes, seja bem-vinda. Com algum conteúdo específico de direito empresarial aí antes de vocês irem para a faculdade, irem para o trabalho, irem malhar, irem estudar de alguma maneira, irem fazer sua caminhada. Então já escuta aí, já coloca o fonezinho aí, vai escutando esse singelo conteúdo. Dr. Roberto Fuscaldo, seja bem-vindo, bom dia. Que legal, gente, que felicidade ter vocês aqui. Doutor Professor Alexandre Chimizo, bom dia. Não. Deixa eu ver aqui, eu não tenho essa tecnologia não, doutor Alexandre Chimizo. Participar ao vivo. Samuel, bom dia. Seja bem-vindo. Alegria, sempre com muita alegria. Que legal, gente. Crescendo os interessados em conteúdo de direito empresarial. Obrigado, Roberto. Que maravilha, pessoal. Feliz aí com vocês. Já aguardando alguns minutinhos aí até o pessoal entrar e aí já começar conversando com vocês alguma coisinha bem rápida. Karina, bem-vinda. Vamos pensar isso mais para frente, doutor Chimizo. Quem sabe? Quem sabe, meu amigo? Quem sabe? Doutor Leandro, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Luana, que legal. Crescendo aí, hein? Crescendo. Vamos lá, pessoal. Que legal, muito feliz. Ô, Thaís, obrigado. Obrigado pelo teu carinho aí, pelo teu apoio. Valentim, seja bem-vindo, bom dia. Mais um minutinho aí a gente já começa. Muito legal, muito legal. Agora, lembrando que sempre às quartas-feiras, 7 horas da manhã, hein? Tô esperando todo mundo aqui. Quarta-feira passada, excepcionalmente, pelo feriado. Mas agora
agora sempre às 7 horas da manhã aí. Pessoal, bom, vamos já começar a conversar sobre o tema da live de hoje. E eu pensei num tema que pudesse ao mesmo tempo ser um tema do ponto de vista prático muito importante, mas que fosse um tema que tivesse um viés de novidade. Então todo mundo sabe, né, que a Lei 11.101/2005, que é atualmente a lei que regula o sistema de insolvência no Brasil, ela sofreu em 2020 uma grande e significativa alteração legislativa, que foi a entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, que segundo os especialistas, né, segundo os estudiosos aí do direito, trouxe um novo sistema de insolvência empresarial no Brasil. E com a entrada em vigor dessa lei, diversas modificações aconteceram no bojo da Lei 11.101/2005. E aí, lógico, com o desenvolvimento dos nossos encontros aí, nessas nossas lives, pode ser que algumas dessas novidades também sejam comentadas aqui com vocês. Luana, bom dia, seja bem-vinda. E uma delas, que eu entendo como muito significativa, é a institucionalização, é a legalização, se colocar em evidência mesmo algo que já existia na prática jurídica antes da entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020. Diego Melo, seja bem-vindo. O que significa? O que eu estou querendo dizer com isso? É importante primeiro nós delimitarmos na legislação e o momento processual da perícia prévia. Olhem só. A perícia prévia está estabelecida lá no artigo 51A da Lei 11.101/2005 e junto com o 51A, o legislador colocou pelo menos, eu estou contando aqui, 7 parágrafos ao artigo 51. Então essa é a delimitação legislativa. Agora, qual é o momento processual da perícia prévia? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, Fernando Philips, seja bem-vindo. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que uma das grandes dificuldades de se entender o processo de falência e o processo de recuperação judicial é entender a sua... Oi, Ana, bom dia, doutora Ana Baria, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna Tosta. É entender o momento processual da aplicação da perícia prévia no processo de recuperação judicial. Então, prestem muita atenção. Eu costumo colocar alguns artigos para que vocês consigam entender contabilidade, compliance, seja bem-vindo. Vocês entenderem o momento processual da perícia prévia. Você tem o artigo 50, Wesley, bom dia, seja bem-vindo. Você tem a perícia prévia, o artigo 50 da Lei 11.101/2005, que o legislador estabelece uma série de meios para a recuperação judicial. Lembrando que esses meios lá do artigo 50 são meios exemplificativos e podem ser cumulativos. O que isso significa? O devedor em crise, ao apresentar o pedido de recuperação judicial, ele pode cumular esses pedidos, se eu não estiver enganado, mais de 15, 16 pedidos, e são pedidos exemplificativos. Ou seja, caso o devedor verifique, constate uma outra forma de recuperação judicial, ele pode apresentar não apenas aqueles meios de recuperação lá do artigo 50. Passado a fase do artigo 50, você cai automaticamente na fase do artigo 51. O que é o artigo 51? É a petição inicial do devedor requerendo a sua recuperação judicial com os documentos lá do artigo 51. E agora, com a entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, o magistrado pode determinar uma perícia prévia, ou seja, uma análise feita por um perito de confiança dele que vai analisar a situação daquela empresa. Então, esse é o momento da perícia prévia. Daqui a pouco eu vou estabelecer com vocês o que diz o legislador. Ato seguinte à perícia prévia, vem um dos momentos mais importantes da recuperação judicial, que é a decisão do artigo 52, na qual o juiz vai deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial. Lembrando que o processamento não é deferimento ou indeferimento da... isso mesmo, doutora Thaís.
Não é o deferimento ou indeferimento da recuperação judicial, e sim apenas o seu processamento e não o seu deferimento ou o seu indeferimento. Então agora nós conseguimos, oi Giovanni, bom dia, nós conseguimos estabelecer o momento, a delimitação legislativa, artigo 51A, e o momento processual. Bom, o que diz o legislador lá no artigo 51A? Isa Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. O legislador fala assim: após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, então é uma faculdade dele, quando reputar necessário, nomear profissional da sua confiança com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. Essa delimitação ela é muito importante, e aí eu faço aqui um adendo aqui do entendimento do professor Daniel Carnio, que é um dos maiores especialistas em insolvência empresarial no Brasil e é sempre uma grande referência. Ele fala o seguinte: a constatação prévia ou perícia prévia deve analisar apenas a capacidade da empresa na geração de empregos, tributos, produtos, serviços e riquezas. É suficiente a constatação que a empresa realmente existe, possui empregados, clientes e contratos ativos para manter suas atividades em funcionamento. Nesse momento, busca-se evitar que uma empresa inexistente, sem qualquer atividade e sem qualquer capacidade de gerar empregos, produtos, serviços e tributos, ajuize a recuperação judicial com o objetivo de impor aos credores uma negociação que não terá nenhuma contraprestação de interesse público ou social. Se não haverá empregos a serem salvos, por exemplo, qual o sentido de impor aos credores uma negociação que implique na alteração dos seus créditos? Mas, se a atividade existe, embora em crise, o processo deve ser iniciado, cabendo aos credores decidir sobre a viabilidade econômica daquela determinada empresa. Então, eu entendo, a perícia prévia ela não tem o objetivo de verificar se a empresa é viável financeiramente, economicamente ou não. Esse não é o objetivo da empresa, da perícia prévia. O objetivo da perícia prévia, na realidade, dois objetivos, é primeiro, verificar se a empresa existe, se realmente ela está lá aberta, está ativa, está produzindo e, consequentemente, tem condições de suportar uma recuperação judicial, e se aquela documentação juntada com a petição inicial lá do artigo 51 é verossímil, é verdadeira, se ela realmente bate com aquilo tudo que, doutora Renata, bom dia, seja bem-vinda, bate com aquilo tudo que o devedor apresentou na sua petição inicial. Então, reitero, o objetivo da perícia prévia não é verificar se a empresa é viável ou inviável. Isso aí vai ser analisado lá na frente com o plano de recuperação judicial. Então, esse não é o objetivo da perícia prévia. E algumas questões que eu acho que é importante nós colocarmos aqui. Olha só, coloquei aqui como detalhes da perícia. Primeiro, o perito terá direito a uma remuneração. Óbvio, ninguém trabalha de graça. Segundo, não há contraditório e nem quesitos. Então não abre vista para a parte contrária, para o devedor, para saber o que ele acha, o que ele deixa de achar. Nada disso. O juiz determina, se for o caso, já apresenta alguns questionamentos, eventualmente necessários, pertinentes, mas não é o caso. É só para verificar mesmo se a empresa existe, está em funcionamento e a documentação está correta. O devedor será intimado do resultado da constatação prévia, concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial, e poderá impugná-la mediante interposição de recurso cabível. Como o legislador não fala o recurso cabível agora, pela nova lei, é o recurso de agravo de instrumento. A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da empresa, acabei de falar, e da regularidade da sua documentação, vedado o indeferimento do processamento da RJ, baseado na análise da viabilidade econômica do devedor. Esse não é o objetivo da perícia prévia.
Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial de recuperação judicial, sem prejuízo de ofício ao Ministério Público para a tomada das providências criminais que entender como cabíveis. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Por que isso? Porque quando você fala do juízo competente, existe uma discussão muito grande que o juízo competente para conhecer da recuperação judicial ou decretar a falência é o do principal estabelecimento, da matriz. Não é. Isso já está muito consolidado. O juízo competente é aquele onde são tomadas as principais decisões. E aí, dentro dessa constatação prévia, o perito nomeado pelo juiz ele pode inclusive indicar onde é o foro competente, indicando onde é o principal estabelecimento para fins de competência do processamento da recuperação judicial. E ainda por fim, lá no parágrafo 2º é importante destacar que o legislador fala assim: o juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 dias, olhem que prazo exíguo, 5 dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Então percebam que o prazo é muito curto mas é necessário, especialmente pela urgência da recuperação judicial, aquela história, né? Ninguém pede recuperação judicial porque quer, ele pede uma recuperação judicial porque efetivamente ele precisa daquela tutela jurisdicional. Então por isso que o prazo para apresentação da perícia prévia ele é de extrema relevância. E aí o que eu havia falado no início da live, é muito interessante como o legislador atendeu a um chamado da própria prática jurídica, né? Antes mesmo do legislador colocar a perícia prévia na Lei 11.101/2005, os magistrados, o Poder Judiciário já aplicava a perícia prévia nos processos. Então agora, por força da Lei 14.112 de 2020, com a introdução de diversas alterações legislativas, agora a perícia prévia ou a constatação prévia é lei. E aí, lembrando que é uma faculdade do juiz, mas do ponto de vista prático, a grande maioria, pelo menos que eu vejo nos processos de recuperação judicial, a grande maioria, se não todos os processos de recuperação judicial, o magistrado determina a realização da perícia. Então, eu convido a todos que visitem o artigo 51, especialmente o artigo 51A e os 7 parágrafos dele, para uma leitura aí um pouco mais atenta, uma leitura mais apurada, que o objetivo aqui, lógico, não é ensinar ninguém, né? Mas apenas mostrar aí os caminhos para que vocês consigam cada vez crescer ainda mais dentro do direito empresarial. Então, pessoal, o que eu queria passar nessa live de hoje era a questão relacionada à perícia prévia. Espero que vocês tenham gostado e eu já deixo o convite para vocês para a nossa quarta-feira, na nossa próxima quarta-feira, também às 7 horas, ainda com um tema que eu preciso bolar aqui, vai ficar como uma surpresa para vocês, às 7 horas, como mais uma live, mais uma manhã de direito empresarial. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aí, é sempre muito importante para qualquer professor ter a presença, nós não existiríamos sem vocês. Então agradecer vocês aí pela presença, pelo carinho, pela consideração, pela participação. E vão lá, vão cuidar da vida de vocês agora, vão estudar, vão trabalhar, vão correr, vão dormir, podem voltar a dormir, não tem problema nenhum. Apesar que eu tenho certeza que a grande maioria aqui são sempre estudantes ávidos aí pelo conhecimento. Maravilha, pessoal? Tem alguma dúvida, algum questionamento sobre a perícia prévia? Beto Lanzoni, seja bem-vindo. Xavier, Ju Miranda, Bia Vale. Obrigado, Contabilidade Compliance. Maravilha, gente. Obrigado mesmo. Dúvidas? Algum questionamento?
Estou aqui à disposição de vocês. E aí depois coloquem aí nos comentários, aí depois lá no Instagram, algum tema que vocês gostariam de ouvir, de comentar. Iago Silveira, seja bem-vindo. Isso aí depois dessa live eu vou deixar salva lá no Instagram. Podem compartilhar, podem ver depois, enfim, vai ficar à disposição de vocês. Lu tem... Ah, Lu, tudo bem, Lu? Tudo bem? Bom dia. Professora, a perícia prévia está sendo majoritariamente requerida pelos juízes desde quando, mais ou menos? Ah, Thaís, isso aí já, a lei já tem 3 anos, isso aí já pelo menos já há uns 5 anos, tá bom? No mínimo 5 anos. Mas encontrava-se alguma resistência? Ingrid, bom dia, seja bem-vinda. Quanto tempo, hein? Encontrava ainda alguma resistência porque não tinha na legislação. Então ainda o Poder Judiciário, Mariana Brentan, bom dia, seja bem-vinda. O Poder Judiciário ainda tinha algumas ressalvas na aplicação, mas os nossos tribunais já aceitavam com muita tranquilidade a perícia prévia. Tanto que, de maneira natural, ingressou no nosso ordenamento jurídico. Marcelo Dotto, doutor Marcelo Dotto, bom dia, bem-vindo. Doutor Renato Barbosa, maravilha, legal tê-los aqui. Pessoal, algo mais? Eu que agradeço, Thaís. Doutora Giovana, bom dia, que bom tê-la aqui. Grande abraço para você. Bom dia. Lembrando que vai ficar salva depois lá no meu Instagram, tá bom? Compartilhem lá, curtam, manda pro amigo, manda pro namorado, manda pra esposa, manda pro pai, manda pra todo mundo. Meu primo, Renato, de Bauru para o mundo. Que legal, gente, muito feliz. Gente, então é isso. Maria Clara, bom dia. Lembrando, pessoal que está entrando agora, depois vai ficar salva lá no Instagram, tá bom? O objetivo é esse, é trazer alguns minutos aí, 10, 15, 20 minutos estourando de conteúdo empresarial para vocês. E aí, independentemente da participação, eu sei que cada um tem os seus compromissos aí. A Milena, seja bem-vinda, obrigado. Beta e Davi, bom dia. O objetivo é que fique depois aí no meu feed aí para que vocês possam ver, curtir, compartilhar. Sempre muito prazeroso isso. Que legal, gente. Obrigado. Opa, tem uma pergunta aqui. Abner, neste caso da recuperação judicial, o prazo da perícia prévia de até 5 dias. Inicia-se após o depósito dos honorários periciais e da publicação. Se sim, mas vai 5 dias na prática. Aí é aquela história, né? O Abner, quando o juiz determina, o perito vai ter direito a uma remuneração. E aí como é que vai se dar essa remuneração? Pode ser, normalmente, a perícia é determinada e é feita depois do pagamento. Isso é fato. E aí, logicamente, esses 5 dias para realização da perícia prévia. E lembrando, Abner, que esse prazo de 5 dias, pela nova lei, se eu não tiver enganado lá do artigo 189, o prazo é de dias corridos, tá bom? Não dias úteis, até porque, ao meu ver, não é um prazo processual, é um prazo de direito material. E aí, por ser um prazo de direito material, dias corridos, tá bom? Não dias úteis. Doutora
Claudanha entrou. Tati, prima, bom dia. De Ribeirão Preto para o mundo. Rompendo fronteiras. Vívia Lissa. Eu não consigo entrar, mas seja bem-vinda. Bispoara. Seja bem-vindo. Que legal, gente. Que legal. Lembrando, aqueles que estão entrando, vai ficar salvo lá no meu Instagram. Podem olhar depois, ver se eu não falei nenhuma besteira, se eu falei tudo certinho. E depois compartilhem, salvem e compartilhem. Vamos disseminar o direito empresarial aí para o Brasil e para o mundo. Gente, maravilha então. Acredito que tenha sido isso. Muito feliz pela presença de cada um de vocês, de coração mesmo, pela participação, pela presença, pela disponibilidade. Sempre muito bom passar o direito empresarial. Sempre bom ensinar o direito empresarial. Especialmente quando eu tenho vocês. Maravilha, gente? Vamos encerrar? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima quarta-feira, 7 horas da manhã, com a nossa live empresarial, com a nossa manhã empresarial. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. TS Pequeno, bom dia. Fernanda Simonato, bom dia. Para vocês que estão entrando agora, obrigado. Apesar da live tá finalizando, mas vai ficar Sandra Marçom, vai ficar salva lá no meu Instagram. Salvem, compartilhem. Bom dia. E aí eu espero vocês na nossa próxima quarta-feira, também às 7 horas, com mais conteúdo. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e um excelente dia para todos. Um beijo no coração de cada um de vocês.